Escolhido. Você já sentiu aquela presença forte de Deus que te envolve, traz paz e renova suas forças? O Espírito Santo está sempre pronto para agir na sua vida, mas existem hábitos que podem aproximá-lo ainda mais da sua jornada. Muitas pessoas oram, mas sentem que algo está bloqueando sua conexão com o divino. O que poucos sabem é que algumas atitudes podem transformar completamente sua relação com Deus. Ao longo da história, os maiores profetas e escolhidos seguiram padrões espirituais que os tornaram verdadeiros canais do poder divino. Esses hábitos abriram portas, trouxeram respostas e fizeram o impossível acontecer. O Espírito Santo deseja operar em sua vida da mesma forma, mas você precisa estar alinhado espiritualmente para receber essa presença poderosa. Neste vídeo, você vai descobrir 7 hábitos que atraem o Espírito Santo e mudam sua vida para sempre. Fique comigo até o final, porque essas revelações podem ser o que você precisa para viver uma transformação divina. Hábito 1. Busca constante pela presença de Deus. Nada pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. Podemos ter conhecimento, dons, oportunidades, mas sem a presença dele, tudo perde o sentido. Buscar a Deus não pode ser algo ocasional, feito apenas quando estamos aflitos ou precisando de respostas. Essa busca precisa ser diária, constante, um compromisso inegociável. Quando reservamos um tempo especial para estar com o Senhor, estamos dizendo a Ele que nossa prioridade é conhecê-lo mais, ouvir sua voz e sermos transformados por sua presença. Esse é o primeiro passo para uma vida de propósito e plenitude. Criar um tempo de intimidade com Deus exige disciplina. O Espírito Santo sempre nos convida, mas cabe a nós respondermos a esse chamado. A disciplina espiritual, assim como qualquer outra, não se desenvolve da noite para o dia. No início, pode parecer difícil separar momentos exclusivos para a oração, leitura da palavra e adoração. Mas, como diz Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quanto mais nos esforçamos para estar na presença de Deus, mais desejamos estar com Ele. No entanto, um dos maiores inimigos da nossa busca espiritual é a procrastinação. Sempre surge uma desculpa. A correria do dia a dia, o cansaço, a distração com as redes sociais ou a sensação de que amanhã será um dia melhor para começar. Mas o amanhã nunca chega para quem espera a hora certa. A verdade é que o inimigo sabe do poder da nossa comunhão com Deus e fará de tudo para nos manter distantes. Precisamos vencer essa barreira com atitude, definindo um tempo fixo para Deus e tratando esse momento como o compromisso mais importante do nosso dia. Aqueles que perseveram nessa busca experimentam algo que vai além de qualquer realização humana. Jeremias 29:13 nos lembra da promessa do Senhor. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus não se esconde, Ele não dificulta o caminho. Pelo contrário, Ele anseia por um relacionamento real e profundo conosco. Quanto mais buscamos, mais o encontramos. E quando o encontramos, nossas vidas são preenchidas com sua paz, sabedoria e direção. Esse hábito transforma tudo em nós. Não apenas muda a forma como enxergamos a vida, mas também fortalece nosso espírito, nos dá discernimento e nos capacita a enfrentar qualquer desafio. A presença de Deus é a fonte de tudo o que precisamos. Quando priorizamos estar com Ele, tudo ao nosso redor começa a se alinhar. O coração se torna mais leve, as decisões mais claras e a fé mais inabalável. Por isso, nossa busca precisa ser constante, intensa e cheia de entrega. Afinal, nada pode ser mais valioso do que estar diante daquele que nos escolheu. Hábito 2. Imersão na palavra transformadora. O hábito de mergulhar na palavra de Deus transforma nossa mente e coração. A Bíblia não é apenas um livro,
mas um alimento para nossa alma, uma bússola que nos guia em meio às incertezas da vida. Salmos 119:15 nos ensina: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Isso significa que não basta apenas ler superficialmente. Precisamos refletir, absorver e permitir que cada palavra molde nosso caráter. Quanto mais meditamos na Escritura, mais nossa visão se alinha com a visão de Deus e passamos a enxergar o mundo com os olhos da fé. Aplicar a palavra no dia a dia nos dá sabedoria para agir corretamente em qualquer situação. Não fomos chamados apenas para conhecer a Bíblia, mas para vivê-la. As Escrituras nos ensinam sobre paciência, humildade, perdão e amor. Quando enfrentamos desafios, precisamos lembrar do que aprendemos e colocar em prática. Diante de uma ofensa, escolhemos perdoar. Em meio ao medo, declaramos confiança. Em tempos de escassez, agimos com fé. A palavra de Deus é prática, viva e poderosa para nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. Memorizar versículos estratégicos fortalece nosso espírito e nos dá armas espirituais. Quando o inimigo tenta nos desanimar, podemos declarar promessas bíblicas e renovar nossa fé. Jesus fez isso no deserto ao ser tentado. Respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Ter as Escrituras no coração nos protege, nos dá segurança e nos ajuda a permanecer firmes. Não precisamos decorar capítulos inteiros de uma vez, mas pouco a pouco podemos guardar versículos que nos fortalecem e nos direcionam. Cada palavra memorizada é uma semente plantada dentro de nós. Permitir que a palavra prepare o terreno para o Espírito Santo nos torna sensíveis à voz de Deus. O Espírito Santo fala conosco através das Escrituras, revelando verdades profundas e trazendo discernimento. Quando lemos a Bíblia com um coração aberto, o Espírito nos ensina, nos corrige e nos conduz para mais perto de Deus. É como uma terra sendo preparada para receber uma semente. Quanto mais cultivamos, mais frutos colhemos. A palavra nos purifica, nos fortalece e nos transforma para que possamos cumprir nosso chamado. Viver imerso na palavra é um compromisso diário que traz resultados eternos. Quanto mais nos alimentamos das Escrituras, mais firmes nos tornamos. Os pensamentos se renovam, as emoções se alinham e as decisões se tornam mais sábias. A Bíblia não é um livro comum, é a voz do próprio Deus nos guiando. Se queremos crescer espiritualmente e viver com propósito, precisamos manter esse hábito como parte essencial da nossa caminhada. Hábito 3. Oração intencional e jejum. O hábito de desenvolver uma vida de oração estruturada nos leva a um nível mais profundo de comunhão com Deus. A oração não pode ser algo aleatório ou apenas um recurso para momentos de aflição. Ela precisa ser um compromisso diário, um encontro marcado com o Pai. Quando estabelecemos uma rotina de oração, criamos um ambiente propício para que nossa fé se fortaleça e nossa mente se alinhe com os propósitos divinos. A oração estruturada nos ajuda a manter um coração grato, apresentar nossas petições com confiança e interceder com propósito. Quanto mais nos dedicamos a esse tempo, mais clara se torna a voz de Deus em nossa vida. Fazer orações que atraem a presença do Espírito Santo transforma nossa realidade. Atos 4:31 nos mostra o poder de uma oração fervorosa. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A oração não é apenas falar com Deus, mas abrir espaço para que Ele se manifeste. Quando oramos com fé, sinceridade e entrega total, sentimos Sua presença nos fortalecendo, renovando nossa esperança e nos capacitando a viver de acordo com Sua vontade. Interceder com discernimento espiritual nos torna instrumentos de transformação. A intercessão vai além de pedir bênçãos para nós mesmos. É clamar a Deus pelos outros, pela igreja, pelas nações, pelas situações difíceis ao nosso redor.
Mas para interceder com eficácia, precisamos do discernimento do Espírito Santo. Ele nos revela onde devemos focar nossas orações, quais batalhas espirituais estão sendo travadas e como podemos agir com autoridade. Quando oramos, não apenas com palavras, mas com entendimento e sensibilidade, nos tornamos guerreiros espirituais que cooperam com o plano de Deus na terra. Associar o jejum à oração nos ensina a depender completamente de Deus. Em Mateus 17:21, Jesus nos revela que algumas batalhas só podem ser vencidas com oração e jejum. O jejum não é apenas a renúncia de alimentos, mas um ato de humilhação diante de Deus, um momento de entrega total para que nossa carne diminua e o Espírito de Deus cresça em nós. Quando jejuamos, nosso coração se torna mais sensível, nossa fé se fortalece e nossa oração se torna ainda mais poderosa. É um tempo de purificação, onde nos desligamos do mundo para nos conectar ainda mais profundamente com Deus. Buscar a Deus através da oração e do jejum nos transforma por completo. Passamos a enxergar as situações com os olhos da fé. Nossa intimidade com Deus se aprofunda e nossa vida espiritual se fortalece. A oração nos mantém de pé e o jejum nos torna mais fortes para enfrentar as batalhas espirituais. Quando praticamos esses princípios com disciplina e sinceridade, experimentamos o poder de Deus em cada área da nossa vida. Hábito 4. Adoração contínua e genuína. O hábito de viver em adoração contínua nos aproxima cada vez mais de Deus. A adoração não pode ser limitada a um momento dentro de um culto ou a algumas músicas que ouvimos durante o dia. Ela precisa se tornar um estilo de vida, uma postura constante de rendição ao Senhor. Criar espaços dedicados à presença divina nos ajuda a manter essa conexão viva. Pode ser um lugar em nossa casa, onde buscamos a Deus em oração e louvor, ou simplesmente um coração sempre disposto a reconhecer a grandeza do Pai em cada detalhe da vida. Quando escolhemos viver assim, nossa comunhão com Deus se torna inabalável, independentemente das circunstâncias. A adoração tem o poder de remover barreiras espirituais e nos levar a um novo nível de intimidade com Deus. Salmos 22:3 nos ensina que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que, quando adoramos, criamos um ambiente onde Ele se manifesta. Muitas vezes, enfrentamos momentos de luta, de angústia e incerteza, mas ao invés de nos deixarmos levar pelo medo, podemos escolher adorar. A adoração destrói cadeias, fortalece nosso espírito e nos faz lembrar que Deus continua no controle. Quando louvamos, declaramos nossa confiança nele e abrimos espaço para que ele haja. A música tem um papel especial na adoração, pois é um canal poderoso para o Espírito Santo falar ao nosso coração. Quando cantamos louvores com sinceridade, algo muda dentro de nós. Não é apenas sobre as melodias ou as letras, mas sobre a entrega do nosso coração. Grandes homens e mulheres de Deus usaram a música como arma espiritual, como Davi, que tocava a harpa e acalmava o espírito de Saul. Hoje, quando entoamos canções de adoração, estamos fazendo o mesmo, trazendo paz à alma, restaurando a fé e permitindo que o Espírito Santo nos envolva completamente. A verdadeira adoração vai além das palavras e da música. Ela se reflete em cada atitude do nosso dia a dia. Adorar é honrar a Deus em tudo o que fazemos, desde a forma como tratamos as pessoas até as decisões que tomamos. Quando entendemos que nossa vida inteira pode ser um ato de adoração, começamos a viver de maneira diferente. O trabalho se torna uma oferta. Os relacionamentos se tornam reflexo do amor de Cristo. E até as dificuldades se tornam oportunidades para glorificar a Deus. A adoração genuína não depende do ambiente ou da situação, mas da disposição do nosso coração. Quando cultivamos um coração adorador, passamos a viver com mais leveza e alegria,
pois reconhecemos que Deus é digno de louvor em todos os momentos. A adoração nos transforma, nos aproxima do Pai e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Que possamos escolher adorá-lo não apenas quando tudo vai bem, mas em todos os dias da nossa jornada, porque Ele é e sempre será digno de toda a glória. Hábito 5. Purificação de pensamentos e atitudes. O hábito de purificar nossos pensamentos e atitudes nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Muitas vezes, sem perceber, permitimos que pensamentos negativos, dúvidas e medos tomem conta da nossa mente, afastando-nos da presença do Espírito Santo. Pensamentos de desânimo, condenação ou impureza podem parecer inofensivos no início, mas se não forem combatidos, criam barreiras entre nós e Deus. É por isso que precisamos estar atentos ao que permitimos entrar em nossa mente, filtrando tudo pela palavra e rejeitando tudo aquilo que nos afasta da verdade divina. O processo de renovação da mente é essencial para uma vida espiritual saudável. Romanos 12:2 nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa dentro de nós. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos decidir como iremos reagir e quais pensamentos iremos alimentar. Quando escolhemos meditar na palavra, substituir mentiras por verdades e entregar nossas preocupações ao Senhor, nossa mente se renova e nossa fé se fortalece. Para manter a pureza espiritual, precisamos adotar práticas que nos aproximam de Deus e nos afastam da contaminação do mundo. O que assistimos, ouvimos e falamos afeta diretamente nosso coração. Quando buscamos conteúdos edificantes, cultivamos boas conversas e nos cercamos de pessoas que compartilham da mesma fé, fortalecemos nosso espírito. Além disso, a oração e a leitura da Bíblia funcionam como uma proteção contra influências que possam nos desviar. A santidade não é um peso, mas um privilégio que nos permite desfrutar mais da presença de Deus. Nossas atitudes revelam e influenciam nossa sensibilidade espiritual. Não adianta apenas termos bons pensamentos se nossas ações não refletem nossa fé. Quando escolhemos agir com integridade, perdoar ao invés de guardar mágoas, falar palavras de vida ao invés de murmuração, estamos criando um ambiente propício para que Deus opere em nós. Quanto mais buscamos agir como Cristo, mais sentimos sua presença e direção. Pequenas escolhas diárias fazem toda a diferença e moldam o nosso caráter segundo os princípios do reino. Buscar a purificação dos nossos pensamentos e atitudes nos aproxima do propósito para o qual fomos chamados. Quando nos esforçamos para viver em santidade, experimentamos um relacionamento mais profundo com Deus e nos tornamos instrumentos em suas mãos. O coração limpo e a mente renovada nos dão clareza para ouvir sua voz, força para resistir às tentações e alegria para viver plenamente em sua presença. A verdadeira transformação acontece de dentro para fora. E cada passo na direção da pureza nos leva para mais perto do Pai. Hábito 6. Serviço desinteressado aos outros. O hábito de servir desinteressadamente nos torna canais vivos do amor de Deus. Gálatas 5:13 nos lembra: servi uns aos outros pelo amor. Quando nos dispomos a ajudar sem esperar algo em troca, refletimos o caráter de Cristo e manifestamos o reino de Deus na terra. O serviço não é apenas uma ação externa, mas uma expressão de um coração transformado. Pequenos gestos, como ouvir alguém com atenção, estender a mão a quem precisa ou dedicar nosso tempo a uma causa maior, podem ter um impacto profundo na vida das pessoas. Quando servimos, nos tornamos instrumentos do amor divino. Descobrir os dons espirituais é essencial para servir com excelência.
Deus nos criou com habilidades específicas e nos capacitou com dons para que possamos contribuir com o corpo de Cristo. Alguns são chamados para ensinar, outros para aconselhar, outros para liderar, e há aqueles que manifestam compaixão de forma extraordinária. Quando identificamos o que Deus colocou em nós, conseguimos servir com mais propósito e eficácia. O serviço deixa de ser um peso e se torna um privilégio, pois entendemos que estamos cumprindo nossa missão. O serviço abre portas para a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nos colocamos à disposição de Deus para abençoar outras pessoas, Ele nos capacita e nos surpreende com sua presença. Muitas vezes é no ato de servir que recebemos as respostas que buscávamos, que experimentamos milagres e que sentimos a alegria verdadeira. O Espírito Santo age através de corações disponíveis, trazendo cura, restauração e transformação não apenas para quem é servido, mas também para quem serve. Ao mesmo tempo, é essencial encontrar equilíbrio entre servir e ser servido pelo Espírito. Se nos dedicamos apenas ao serviço sem buscarmos renovação na presença de Deus, corremos o risco de nos esgotar e perder o verdadeiro sentido do chamado. Jesus nos ensinou a importância do descanso espiritual, retirando-se para orar e estar a sós com o Pai. Da mesma forma, precisamos recarregar nossa fé, alimentar nossa alma e permitir que Deus nos fortaleça para continuarmos servindo com amor e alegria. Viver para servir não é um fardo, mas um privilégio que nos aproxima do coração de Deus. Quando entendemos que fomos chamados para ser luz no mundo, cada ato de bondade se torna uma semente plantada no reino. O serviço desinteressado nos molda, nos amadurece e nos faz experimentar a presença de Deus de maneira única. Ao nos entregarmos ao propósito de servir, encontramos um sentido mais profundo para nossa jornada e descobrimos a verdadeira alegria que há em dar sem esperar nada em troca. Hábito 7. Comunhão autêntica com outros crentes. O hábito de viver em comunhão autêntica fortalece nossa caminhada com Deus. Fomos criados para viver em comunidade e Hebreus 10, 24 e 25 nos ensina a nos encorajar mutuamente na fé. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. A igreja não é apenas um lugar de culto, mas um refúgio onde encontramos apoio, crescemos juntos e somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida. Quando caminhamos lado a lado com irmãos na fé, nos tornamos mais firmes e inabaláveis. Escolher relacionamentos que edificam é essencial para o nosso crescimento espiritual. Assim como o ferro afia o ferro, as pessoas ao nosso redor influenciam nossa fé e nosso comportamento. Precisamos buscar amizades que nos aproximam de Deus, que nos incentivam a orar, a crescer no conhecimento da palavra e a permanecer firmes nos momentos difíceis. Ter ao nosso lado pessoas que compartilham dos mesmos valores e que nos ajudam a permanecer no propósito de Deus, nos dá força para seguir adiante, mesmo quando a caminhada se torna desafiadora. Ao mesmo tempo, precisamos aprender a lidar com relacionamentos tóxicos dentro da igreja. Infelizmente, nem todos que caminham ao nosso lado possuem um coração alinhado com Deus. Muitas vezes, podemos nos deparar com críticas destrutivas, inveja ou até mesmo falsidade. Quando isso acontece, não podemos permitir que essas situações enfraqueçam nossa fé. Precisamos agir com discernimento, perdoar, mas também nos afastar quando necessário. Nosso foco deve estar em Cristo e não em falhas humanas. A comunhão verdadeira não é sobre perfeição, mas sobre graça, amor e compromisso sincero com o reino. A unção de Deus se multiplica através da comunhão genuína. Quando estamos unidos em um mesmo propósito, o Espírito Santo se manifesta de forma poderosa.
Atos 2 nos mostra como a igreja primitiva vivia em unidade, compartilhando tudo o que tinham e experimentando sinais e maravilhas. Essa mesma graça está disponível para nós hoje. Quando nos reunimos em oração, em louvor e no estudo da palavra, algo sobrenatural acontece. Deus derrama sua presença, fortalece nossa fé e nos capacita para cumprir nosso chamado. Viver em comunhão é um privilégio e uma responsabilidade. Não fomos chamados para caminhar sozinhos, mas para edificar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros e crescer juntos no Senhor. Quando cultivamos relacionamentos saudáveis e buscamos a verdadeira unidade, experimentamos a plenitude do propósito de Deus em nossas vidas. A comunhão não é apenas uma bênção, mas também uma arma espiritual que nos fortalece e nos prepara para tudo o que Deus tem reservado para nós. Ouvir a voz do Espírito Santo é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar em nossa caminhada com Deus. João 10:27 nos ensina: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que Deus deseja falar conosco, guiar nossos passos e nos conduzir pelo caminho certo. Mas, para discernirmos sua voz em meio ao barulho do mundo e das nossas próprias emoções, precisamos cultivar um coração sensível. Quanto mais nos aproximamos dele, mais clara se torna sua direção em nossa vida. A obediência imediata à voz de Deus é essencial para experimentarmos seu agir. Muitas vezes, ele nos dá instruções simples, mas que exigem fé para serem cumpridas. Pode ser um chamado para orar por alguém, para abandonar um hábito nocivo ou até mesmo para tomar uma decisão ousada. Quando adiamos ou racionalizamos demais, corremos o risco de perder oportunidades de crescimento e transformação. A obediência nos leva a lugares que jamais imaginaríamos e nos conecta com o sobrenatural de Deus de maneira profunda e real. O discernimento espiritual nos protege e nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Em um mundo cheio de vozes, opiniões e distrações, precisamos aprender a diferenciar o que vem de Deus, o que vem da nossa própria vontade e o que é uma estratégia do inimigo para nos desviar. Esse discernimento não vem apenas do conhecimento intelectual, mas de uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Quanto mais nos rendemos a Ele, mais Ele nos ensina a perceber suas direções com clareza. São incontáveis os testemunhos de vidas transformadas pela obediência à voz de Deus. Histórias de pessoas que, ao ouvirem e seguirem uma direção divina, encontraram seu propósito, foram libertas de situações difíceis e experimentaram milagres extraordinários. O mover do Espírito Santo não é algo distante ou reservado para poucos, mas uma realidade acessível a todo aquele que busca com sinceridade. Quando aprendemos a depender dessa voz e a confiar nela sem hesitação, nossa fé é fortalecida e nossa caminhada se torna mais frutífera. Desenvolver sensibilidade à voz do Espírito é um processo contínuo que exige dedicação, rendição e fé. Deus não nos chamou para andarmos sozinhos, mas para vivermos em constante comunhão com Ele, ouvindo e obedecendo sua voz. Quando buscamos essa intimidade diariamente, experimentamos uma paz inexplicável. Tomamos decisões sábias e somos conduzidos a viver plenamente o propósito para o qual fomos criados. Vivemos não como qualquer um, mas como aqueles que foram escolhidos por Deus para manifestar sua glória nesta geração. Essa escolha não é fruto do acaso, mas do amor eterno do Pai que nos separou para um propósito maior. Quando entendemos isso, nossa vida assume um novo significado e cada passo que damos passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Os 7 hábitos que aprendemos não são apenas práticas espirituais, mas chaves que nos levam a um nível mais profundo de comunhão com Deus, preparando-nos para sermos vasos transbordantes da sua presença. Que esta seja a nossa oração. Espírito Santo, reconheço que sou escolhido para manifestar tua presença. Que estes 7 hábitos
sejam estabelecidos em minha vida, moldando meu caráter e alinhando meu coração com o teu. Que a minha busca por ti nunca esfrie e que eu seja um instrumento vivo do teu reino. Usa-me para levar luz onde há trevas, esperança onde há desânimo e vida onde há morte espiritual. Que minha mente, minhas palavras e minhas atitudes reflitam a tua glória. Quando oramos com sinceridade, o céu responde e começamos a experimentar uma transformação poderosa. E há uma bênção especial para aqueles que compartilham esta mensagem. A palavra nos ensina que tudo o que semeamos no reino, colhemos em abundância. Por isso declaramos que todos que espalharem esta revelação experimentem um novo nível de unção e libertação. Que as cadeias que prendem sua mente e seu espírito sejam quebradas, que a presença de Deus inunde suas casas e que um renovo sobrenatural toque suas vidas. Há poder na unidade, e cada vez que esta mensagem é propagada, mais pessoas são alcançadas pelo mover do Espírito. Se esta palavra falou ao seu coração, ative sua fé agora mesmo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente o número 777. Esse é um sinal profético de que você está entrando em uma nova dimensão espiritual, onde o impossível se torna possível, onde Deus abre portas que ninguém pode fechar e onde o Espírito Santo começa a operar maravilhas extraordinárias na sua vida. Quando tomamos atitudes no mundo natural, geramos um impacto no mundo espiritual. E este é um ato de concordância com tudo o que Deus tem preparado para nós. E que a nossa fé se firme em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nosso Deus não é limitado. Ele nos chamou para viver em plenitude, para experimentar seu mover de forma real e poderosa. Que a nossa jornada como escolhidos seja marcada por milagres, transformação e um amor inabalável por aquele que nos chamou. Que a graça de Deus nos conduza sempre mais alto, porque o melhor ainda está por vir.